Olá, muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Epitaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Manhã, cedinho, quinta-feira, eu sou o Thiago Rodrigues Alves e a gente vai embarcar nessa jornada hoje para mergulharmos no mundo do autoconhecimento, mergulharmos no mundo do bem-estar, mergulharmos no mundo onde não existe medo em nos aprofundarmos nos mistérios sobre nós mesmos. Porque é muito fácil a gente explorar os mistérios do universo externo, explorarmos as possibilidades do futuro, explorarmos tudo que existe olhando para fora. Agora, olhar para dentro é a verdadeira inovação. Olhar para nós sem dogmas, sem medo e sem preconceito. Olhar para dentro de nós com profundidade. Eu diria que, aproveitando um termo que está na moda, é a verdadeira disrupção. É o ato mais disruptivo que nós podemos ter. Porque é a partir dessa descoberta de nós mesmos que a gente descobre o mundo inteiro, que a gente descobre o universo inteiro. Eu prometo que hoje eu vou ser bem rápido nos recados, então muita gente tem me dado uns toques de você está demorando muito. Então tá bom, vou ser bem rapidinho. Queria convidar todo mundo para curtir a nossa página do Facebook, facebook.com/epitaques. Lá a gente centraliza todos os nossos conteúdos. As informações e conteúdos exclusivos vão ser desenvolvidos para essa plataforma à medida que o curso online estiver perto do seu lançamento. Então não perca, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/epitaques. O nosso site, que é a plataforma onde a gente tem as informações mais densas, mais dados e mais substância sobre o nosso projeto Epitaques. Então acesse, descubra epitaques.com e lá você vai ter uma vasta gama de conteúdos bacanas e informações sobre o projeto. Queria também que vocês assinassem o nosso canal no YouTube, youtube.com/epitaques autoconhecimento, Epitaques autoconhecimento tudo junto. E aqui a gente tem os vídeos, a gente capta as imagens aqui desses programas de rádio, aqui dos programas de rádio da Mundial, e a gente publica os vídeos nessa plataforma, mas logo logo a gente vai ter alguns vídeos exclusivos desenvolvidos pensando na plataforma online, com um formato diferente, coisas mais rápidas, conhecimentos bem profundos, mas em tiros curtos. Então curta o nosso canal no YouTube. E claro, quero lembrar que logo logo eu vou fazer um programa bem detalhado sobre o nosso curso online, onde a gente vai mergulhar um pouco nos tópicos que serão abordados pelo nosso curso. Mas por enquanto eu só queria dizer que a gente vai lançar o primeiro curso do Epitaques que se chama Almonauta. Esse curso vai ser lançado agora em março de 2018. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco da maneira quer conhecer um pouco dessa filosofia de autoconhecimento, dessa proposta de práticas de autoconhecimento que eu desenvolvi aqui, que eu compilei na verdade, não desenvolvi nada, nem criei nada, que eu compilei para o Epitaques e dei o nome de Almonauta, porque somos astronautas da alma, somos exploradores da alma. Manda um e-mail para mim no oi@epitaques.com e eu vou te colocar na lista preferencial. E essa lista vai dar direito a descontos, vai dar direito a acesso às primeiras turmas do curso. Então, não perca, escreva para mim, oi@epitaques.com. E se você tem recados, se você tem sugestões de temas para a gente conversar aqui no programa, se você tem críticas, elogios ou quiser bater um papo, sugerir alguma coisa que esteja dentro do nosso escopo, manda e-mail também para o oi@epitaques.com, tá bom? Rapidinho. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente fascinante, instigante, um pouco perturbador, eu diria. E a gente vai fazer uma série de abstrações. A gente já conversou isoladamente sobre alguns destes temas, mas eu acredito que juntos a gente não tenha falado. E eu queria que hoje a gente debatesse um pouco sobre os tipos de tempo e o livre-arbítrio. É isso mesmo. Os tipos de tempo e o livre-arbítrio. Mas você pode perguntar para mim, o tempo é algo tão banal? O tempo é algo tão explorado, tão simples de compreender? Por que você vai falar sobre o tempo? Na verdade, eu penso diferente. Eu acredito que o tempo seja talvez um dos maiores mistérios
a serem desvendados por nós enquanto humanidade. Porque o tempo ele extrapola o ato de medir a duração de alguma coisa. O tempo ele tem um peso psicológico e filosófico nas nossas vidas e ele faz com que a gente se molde muito a ele e ao mesmo tempo, o tempo molda o mundo ao nosso redor. E por que isso? Eu sempre falo aqui, mas é sempre bom relembrar, nós somos constituídos de corpo, que é esse veículo físico, alma, que seria o conjunto de nossos pensamentos e sentimentos, e essência. Essa essência não é nada místico. Na verdade, a essência é a capacidade que a gente tem de exercer consciência. É a capacidade que a gente tem com o autoconhecimento de compreender o corpo, simultaneamente à compreensão da alma, simultaneamente ao entendimento de que existe uma consciência, de que existe um indivíduo que observa a nós mesmos. Quando a gente consegue desenvolver a capacidade de nos observarmos nos observando, é isso mesmo. Quando a gente desenvolver a capacidade consciente de nos observarmos nos observando, olharmos para nós mesmos enquanto nos olhamos, sem usar espelho, nesse momento a gente vai estar em contato com essa nossa essência, com essa nossa capacidade de exercer a consciência sobre nós mesmos. E como funciona esse mecanismo? Esse mecanismo funciona a partir da capacidade que a gente tem de compreender a dinâmica oculta da nossa alma. E como a dinâmica oculta da nossa alma projeta reações e reflexos no nosso corpo físico. E como esse conjunto de corpo e alma molda completamente a nossa realidade. Porque se você for pensar, a gente nasce 0 quilômetro. A gente traz impulsos genéticos, algumas pessoas podem questionar e dizer pra gente que a gente traz impulsos de karma. Sim, pode até ser. Mas a ciência já provou que os impulsos genéticos são responsáveis por 15, 20% no máximo da influência em nossa vida. E as tradições milenares, orientais ou ocidentais, dizem que o karma ele só é responsável também por de 10 a 20% no máximo de influência sobre nossa trajetória. Todo o resto, todos os 80% restantes no pior cenário, se a gente considerar 10%, os 90% restantes nesse cenário são construções que acontecem em vida. Então não adianta ficar culpando o determinismo, a genética, as heranças que a gente traz nessa existência, porque 90% a 80% da nossa trajetória é feita a partir das nossas escolhas. E as nossas escolhas elas começam a acontecer num período em que já estamos conscientes, que já conseguimos pensar de maneira mais independente, que já conseguimos ter alguma autonomia, não quando crianças, mas eu estou falando do fim da adolescência, começo da vida adulta. Nesse momento, começamos a ser indivíduos, de fato, que exercem mais influência sobre o mundo externo, que conseguem impactar de maneira mais profunda a vida de outras pessoas. Só que até chegar aqui, existiu um processo de construção daquilo que a gente chama de personalidade, que pode ser chamado de alma. Nossa personalidade, o Tiago, que é esse conjunto de pensamentos e emoções que está amarrado, que está sustentado por esse veículo físico, isso pode ser chamado de personalidade. Isso nunca existiu antes e nunca vai existir depois deste período de existência desta personalidade chamada Tiago. E a minha personalidade, tirando o corpo físico, que é a parte fundamental dela, é constituída do quê? Do que eu penso e do que eu sinto. Só que para que isso vá sendo formado ao longo do tempo, como que funciona? Nossa mente é o software do cérebro. O cérebro é o hardware, a mente é o software. Então, a mente recebe os impulsos do mundo externo através dos órgãos sensoriais do nosso corpo físico. E cada percepção do mundo externo
produz uma sensação, positiva, negativa ou neutra. Cada uma dessas sensações produz uma emoção, agradável, desagradável ou neutra. E o pensamento é a atividade da mente que vai rotular, categorizar, organizar, criar cenários, produzir cenários futuros, memórias, tudo que a gente pode construir e projetar mentalmente com base nessas sensações. Então, tudo aquilo que eu percebo do mundo vai produzindo minhas emoções, e todas as conclusões que eu tiro a partir das minhas percepções de mundo, somadas às minhas memórias, vão construindo a minha mente e a maneira que eu penso o mundo. Pois bem, o tempo é um resultado mecânico do movimento do pensamento. Vamos investigar isso? O tempo é um resultado do movimento mecânico do pensamento. Porque a nossa essência em si, a nossa essência, que é essa consciência que nos observa, nos observando, ela tem em mãos tudo o que é necessário para ser feliz. Ela tem em mãos tudo o que é necessário para ser pleno, porque nós nascemos com tudo isso em nós. Só que a nossa formação de personalidade vai acrescentando tantas camadas por cima dessa essência que a gente passa a ser governado pela nossa alma e não pela nossa essência. Então, ao invés de dizermos sou feliz, por conta dessas camadas a gente diz eu quero ser feliz. E o ato de dizer eu quero ser feliz é a materialização de um processo anímico, emocional e mental que projeta um cenário futuro com base em sensações e pensamentos passados. Então eu estou projetando que quero ser feliz com base naquilo que eu me lembro que já passei na minha vida, de pensamentos e emoções, e com base nas minhas criações mentais em cima dessas emoções e sensações. Ou seja, eu crio um intervalo de tempo entre o hoje e o que eu sou hoje e aquilo que eu pretendo ser. Só que esse intervalo é neblina, é nevoeiro, é sujeira. São coisas criadas a partir dos nossos condicionamentos ao longo de toda a nossa existência, condicionamentos comportamentais, culturais, religiosos, sexuais, familiares, profissionais, são condicionamentos. A essência que nasce do ato de exercer a consciência de nos observar, nos observarmos, tem tudo o que é preciso agora. Então o tempo é um reflexo desse movimento do pensamento. Nós projetamos o tempo na nossa vida. Existem pessoas que vão demorar anos, meses, dias para conseguirem alguma coisa, e existem outras pessoas que vão demorar segundos para conseguir a mesma coisa. Porque a maneira que cada um de nós produz o tempo é diferente. E todo tempo, primeiro é psicológico e anímico, e depois ele é, entre aspas, material. Agora vamos para uma segunda abstração. A matéria é o resultado do movimento do pensamento. A matéria ou mundo material é um resultado dessa usina de produção de tempo que é a nossa alma. Sim, porque ao mesmo tempo que a gente produz esse intervalo de duração entre algo que eu sou hoje e o que eu quero ser, entre uma ideia e a concretização dela, ao mesmo tempo que eu produzo esse intervalo este que não existe, para deixar claro, intervalo este que não existe, é o impulso dessa criação temporal que faz com que nós humanos moldemos a matéria. Todo o mundo físico é moldado por nós humanos. Ou melhor, sim, todo. Aí a gente vai ter que abstrair em outros programas. A gente pode questionar: o universo existiria se não existissem humanos?
Algumas pessoas podem dizer, puxa, mas você está sendo muito pretensioso de achar que os humanos são o centro do universo. Não, ao contrário. Eu acho que desde uma pedra até um possível Deus, caso isso exista, tem a mesma importância, porque todos são parte de uma grande trama, onde cada ponto dessa trama é fundamental para que projetemos a realidade como ela é. Eu já falei várias vezes aqui, a mente não é uma câmera, a mente é um projetor. Tudo que existe é uma projeção mental, mas não de indivíduos. Esse conceito de individualidade não existe. Do coletivo da existência, de minerais a humanos, e se existirem anjos, até os anjos, se existirem semideuses, até os semideuses, se existirem deuses, até os deuses. Então, será que se nós humanos não existíssemos, o universo seria igual? Com certeza não. Porque todos nós, juntos com uma grande rede de coisas, estamos projetando a realidade. Porque a realidade é uma somatória da percepção de mundo de tudo que existe. Guardem isso, que isso é tema para outras abstrações. Então, se nós produzimos o tempo, se a realidade é uma projeção do coletivo de tudo que existe, a matéria é um resultado do pensamento. Porque nós projetamos o tempo através do movimento do pensamento. Nossa vida é um resultado do movimento do pensamento. Tudo o que acontece no mundo externo é um resultado do movimento do pensamento. Você já parou para pensar nisso? As nossas doenças, os nossos sucessos, os nossos fracassos, tudo em nós, de nós, fora de nós, no mundo, na China, no Japão, em Marte, em Saturno, em Sirius, em Órion, nas profundezas da Terra, no fundo dos oceanos, absolutamente tudo é um reflexo daquilo que você é aí dentro. Não, o Thiago hoje enlouqueceu. Você pode estar falando, esse cara hoje está completamente alucinado. Tira o preconceito, tira o dogma, tira o conforto, tira o medo e investiga isso que a gente está conversando e você vai ver que faz todo sentido. E se o tempo é um resultado do pensamento, e o livre-arbítrio nessa história? Existe? Não existe? É um mito? É folclore? Como fica? Os gregos, eles tinham um conceito que eu acho fabuloso, que infelizmente muitas pessoas recentemente começaram a usar isso demais e acabaram dando uma deturpada, mas é um conceito tão profundo que ele poderia ser usado para ilustrar boa parte de todas as situações mundanas, espirituais, profundas. Todas as situações conseguiriam ser explicadas por esse conceito. Para os gregos antigos, existiam dois tipos de tempos. Existiam duas qualidades de tempo. O tempo de Cronos e o tempo de Kairos. E essa história é fascinante. O tempo de Cronos é o tempo mecânico. É o movimento. É o tempo industrial. É uma linha de produção. Pó, 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 pó. E linha de produção implica em quê? Em algo automatizado. E é isso que a gente faz na nossa vida. Quando a gente não percebe a nossa essência, que é tangível a partir da consciência de nos observarmos nos observando, a gente deixa que a nossa alma tome o controle da nossa existência. E nossa alma é feita com pensamentos e emoções. Todos os pensamentos, por mais nobres e sublimes que sejam, e todas as emoções, por mais nobres e sublimes que sejam, são baseadas em passado.
E o passado cria uma série de aplicativos, de arquivos zipados, de pensamentos e sentimentos emaranhados, que compactam em si diversas atividades, diversas ações, como num roteiro de ação, como num script, para que a gente tenha processos automatizados. Como eu já falei antes, é isso que permite que a gente consiga dirigir um carro e conversar ao mesmo tempo, amarrar um tênis e conversar ao mesmo tempo. Olhar para frente, segurar no volante, mudar de marcha e ouvir música ao mesmo tempo. São aplicativos rodando no background, na parte inconsciente da nossa alma, que comandam estes movimentos. Então, a nossa percepção de tempo dentro dessa qualidade de Cronos é dura, é pesada, é maçante, é sacrificial, é densa, é arrastada, é penosa e produz sofrimento. A percepção de tempo de Cronos, ela é maçante porque ela não é viva. E toda escolha que nascer a partir do tempo de Cronos não vai ser livre, porque ela vai estar condicionada ao que você sente e o que você pensa, e você não é o que você sente e o que você pensa, principalmente porque hoje, normalmente, a maioria das pessoas está completamente dominada pela alma. Não existe a essência exercendo controle, e a essência é a consciência de nos observarmos, nos observando, é a consciência de observar os nossos pensamentos sem ser empurrado por eles, é a consciência de observar as nossas sensações sem ser engolido por elas. Dentro da dimensão de tempo de Cronos não existe o livre-arbítrio. O tempo de Kairos é um tempo vivo, é o tempo da inspiração, é o tempo do insight, é o tempo da intuição. E algumas pessoas confundem com inspiração divina, é o tempo de Deus. Eu não vou nem questionar se o conceito de Deus existe ou não existe, não cabe a mim fazer isso, cada um tem seu caminho e eu respeito todos eles, eu tenho os meus. Mas o tempo de Kairos tem a ver com a essência, tem a ver com a consciência de conseguirmos olhar os pensamentos, pensando, olharmos a nós mesmos, pensando, olharmos a nós mesmos, sentindo, é a capacidade de nos observar, nos observando. E aí, nesse momento, no tempo de Kairos, existe a intuição, existe o insight e existe a sublimação. Por quê? Porque existe livre-arbítrio. Eu não sou escolhido pelo que eu sinto. Eu não reajo ao que eu sinto ou penso. Eu não sou um impulso desgovernado. Eu sou um organismo harmônico, dividido em 3 partes, corpo, alma e essência, mas com 3 partes em perfeita sintonia. E essa sintonia me proporciona a capacidade de me observar, me observando. E aí eu crio um espaço entre meu corpo, minha alma, que é o conjunto de mente e emoção, e minha essência. E quando existe espaço entre esses 3 mundos, quando eu não estou compactado e apertado com esses 3 mundos me sufocando, eu não reajo, eu escolho. E aí a gente pode chamar essa capacidade de produzir espaço dentro de nós, pode ser chamada de livre-arbítrio. E é nesse momento que tempo, os tipos de tempo, livre-arbítrio e toda a realidade convergem para uma existência mais consciente e muito mais plena. Bom, gente, o tempo voa, é inacreditável, eu tinha mais 300 horas para ficar falando sobre esse assunto, mas acho que tá bom, tá super legal, eu adorei fazer o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado como eu. Então, terminamos mais um programa Epitaxis Autoconhecimento e Bem-Estar. Quer conversar comigo? Quer se inscrever no nosso curso online Almonauta, curso de autoconhecimento? Quer sugerir um tema para a gente falar aqui? Manda um e-mail para mim, oi@epitaxis.com. Um beijão a todos, até semana que vem. Tchau, tchau.